Fala aí, alquimistas, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do Alquimia de Si, que é o podcast que busca trazer um olhar mais apurado e sensível para nós mesmos, sempre buscando por melhoria como principal missão. E hoje a gente tem aqui o Pedro Consorte, que é o convidado, é o terceiro convidado do nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Pedro. Valeu pela galera. presença. Prazer. O Pedro é referência nacional e internacional em treinamento de comunicação, inteligência emocional e comunicação não violenta. E é um dos maiores educadores digitais sobre esse assunto no Brasil hoje em dia. Pois é. Bom, o Insta dele vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo ou na descrição do episódio, se você está ouvindo aí. Lugar aqui na tela também, a gente... Vai estar por aí. Onde você estiver ouvindo, vai estar. Deem uma olhada lá no Insta, que vocês vão entender a referência mesmo. E no YouTube também, né? Que tem Sim. Tem menos coisa, tem menos coisa no YouTube e mais coisa no Instagram. Então, além dessa referência, né, ele também facilita grupos, né, há mais de 18 anos, passando por todos os continentes, exceto a Oceania, por enquanto. É isso mesmo? Você fez o cálculo lá? Muito bem. Eu acho que sim. Então são mais de 18 anos, 15 países, mas não só. O Pedro também, ele é artista, né? Não sei se a gente deixa de ser artista uma vez que a gente se torna um, mas ele também trabalhou com espetáculos de dança e também tem formação em música. Então ele também já trabalhou no espetáculo Stomp, né, de uma companhia em Londres. É cofundador do projeto Música do Círculo, que eu incentivo muito que vocês conheçam também. Depois a gente vai botar aí os instas. E é cofundador do Festival da Empatia e cofundador do COLAR, a Comunidade Online de Prática de Comunicação Não Violenta. Além de ser professor convidado, né, na pós-graduação em Pedagogia da Cooperação e Metodologias Colaborativas da Unip. Então, assim, é uma transformação. Vocês estão percebendo, né, que a gente sempre traz pessoas que vira chave na vida em algum momento. Eu acho que o Pedro é uma dessas pessoas. Eu assisti um stories dele uma vez que ele compartilhava uma coisa assim. Eu falei assim, nossa, que interessante, eu não sabia que ele era dançarino. Bom, eu vou deixar ele contar essa história. Eu não vou dar spoiler, não. Como é que você começou na arte e como é que você começou nesse processo de autoconhecimento através da linguagem, da comunicação, da pedagogia? Então, eu estudei dança e eu trabalhei com dança, mas sabe quando você não se considera dançarino? Tá, tipo um músico que faz música, mas fala assim, não sou músico, né? Eu engano bem, né? Então é um pouco isso, assim, a minha família é uma família que tem muitos artistas e tem músico, tem ator, a minha família é bem artística, assim, eu sempre convivi com música, com teatro e tal. E aí eu comecei, acho que a minha primeira grande linguagem artística foi a música, assim. Mas era uma dúvida, assim, tipo, eu gosto muito de música, mas eu acho que eu não quero trabalhar, não tem uma perspectiva legal pra mim, profissionalmente, assim, de trabalho, não vejo muito futuro em mim, assim. Mas fui descobrindo uma coisa aí no meio, que era fazer música, usar o corpo, e aí usar a música como uma forma de conectar as pessoas. Primeiro, assim, fala um pouco contexto, do Stomp, na verdade, né? Pra quem não conhece os espetáculos de dança, especificamente, o Stomp, ele é um espetáculo que é reconhecido mundialmente. Dos maiores, Sim, né? É um dos maiores. É uma grande referência, né? Pra quem não conhece o Stomp, é um espetáculo de dança, percussão, teatro físico. É um espetáculo totalmente não verbal. Eu lembro que uma vez o Stomp veio pro Brasil. Aí eu tava dirigindo, aí eu ouvi no rádio, eu tava ouvindo rádio no carro, eu ouvi assim, Stomp no Brasil. Aí eu fiquei tão emocionado, assim, que eu tipo encostei o carro assim, falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que encontrar essa galera e tal. E aí eu cheguei em casa naquele dia, lembro que eu entrei no site do Stomp, comecei a olhar o nome de todo mundo que tava no elenco, e fui buscando um por um no Facebook. Que doideira. E fui mandando mensagem, galera, vocês vêm pra cá, não sei o quê, olha o meu vídeo, mandava um vídeo meu e se vocês quiserem fazer alguma coisa, vamos dar um rolê aí, não sei o que e tal. Alguns responderam, outros não responderam. E aí teve um cara que falou assim, eu conheço você. Nossa, que satisfação. Putz, o olho deve ter brilhado. Aí ele falou, eu já vi seu vídeo.
né, seus vídeos e tal. Eu falei, caraca, mano, o cara do Stomp viu meu vídeo. E aí essa foi a primeira referência que eu tive, assim, né, um feedback que eu tive de que eu acho que eu tinha um talento, assim, né? Porque o cara viu meu vídeo e falou, pô, massa, isso é bom. Eu falei, eita. Tem um caminho aqui, né? Então sou bom mesmo. É possível. Então, porque é muito louco isso, né? Tipo, como é que você sabe que você é bom em alguma coisa? É muito difícil mesmo. Boa pergunta. Cara, como é que você sabe que você é bom em alguma coisa? Tipo, você precisa de alguma referência, né? Sim. Né? Tem que ter alguma medida. né? Tem que Tipo, ter um parâmetro, talvez- né? Ou com Alguém outras te pessoas da mesma fala. ramo, um feedback. Um feedback, né? Tipo, a média, as pessoas que você convive conseguem fazer aquilo no mesmo nível que você? Ou assim, você faz melhor do que todo mundo que você conhece. Opa! Aí Ou você faz melhor que qualquer pessoa, tipo, do YouTube, né? Então é uma questão de comparação, né? Sim. E na arte é mais difícil, né? E aí o que é ser o melhor também? Isso é totalmente relativo também, né? Exato. Ainda mais. E aí teve um deles que veio pra mim e falou assim, pô, cara, você devia fazer a audição do Stomp, né? Fazer o teste. Eu falei, para, imagina, esse aí é outro patamar, né? Tal. E o cara falou, não, é sério, faz audição, tal. E eu fiquei com aquele negócio, aquele lance da referência, Sim, tipo, o cara tá não. falando que eu mando bem, velho, pô. Talvez eu mande bem de verdade. Agora tô começando a Mas acreditar. E assim, eu acho que é saudável a gente manter uma pulga atrás da orelha. Tipo, será que eu sou tão foda assim? Acho que é super saudável em qualquer área. Claro, é lógico. Né? Porque você acha que você é muito foda assim, pode ser... Se perde, né? Você pode estar errado na sua referência, ou você pode simplesmente ficar num platô ali, né? Estacionar porque você já é muito bom, então não tem mais nada pra aprender. Acomoda, né, geralmente. Beleza. Aí eu lembro que um dia eu fiquei sabendo que ia ter audição do Stomp. Aí eu fui pra Londres, fiz a audição. Caramba, vou lá, né? Fazer audição. Você pensou aqui no Brasil, né? Tranquilo. Não, Ali no Ipiranga. foi pra longe. Não, eu lembro que eu tinha uma poupancinha, assim, na época, eu gastei tudo. Aí fiz audição, passei, né, ralei lá, passei, e aí fiquei 2 anos no espetáculo. Aí viajei muito, né, e é um espetáculo incrível, assim, bem desafiador, né, um ritmo de trabalho bem puxado, assim, eram 6, 7 shows por semana, o ano inteiro, assim, tinha 2 semanas de férias por ano. Mas foi incrível, assim. Muitos desafios, mas eu aprendi muito e foi... É uma história, assim, de perseverança mesmo, né? Porque você foi atrás do negócio, enfim, gastou tudo que você tinha, todas as economias, chegou lá, ficou 2 anos, aí você vira a chave e começa a procurar comunicação não violenta, assim, depois de 2 anos... O que aconteceu, O que né? aconteceu, né? E assim... Qual que é a ponte das duas coisas? Como que ligou uma coisa com a outra? Como que era essa relação de questões de comunicação, né? O que te fez procurar isso? É louco isso, né? A nossa relação com o sonho, assim, com esse projetar do tipo, você idealizar alguma coisa, né? Então, quando eu tinha 8 anos, eu vi Stomp na televisão. E aí começou uma projeção em relação àquilo, como é que era ser aquilo e fazer parte daquilo, não sei o que e tal. Aí... Foi incrível, mas quando eu entrei no Stomp, que eu vi a realidade, eu falei, cara, eu achei que ia ser diferente, eu achei que ia ser uma coisa muito mais de outro mundo do que é, assim, são pessoas, tem problemas aqui, tem coisas difíceis aqui, então começou a cair uma ficha, assim, e lá tinha um desafio que era a forma como as pessoas se comunicavam. E aí, então assim, eu tava muito feliz, tava ganhando bem, tava morando em Londres, só que tinha alguma coisa que eu não tava feliz, assim, na prática, né? Eu tava feliz com o status. Sim, claro. Eu tava, top. Seu eu de 8 anos tava brilhando. E a galera que me conhecia tava assim, pô, Pedro tá no top, assim. Cara, tá famoso, virou um popstar. Vivendo o sonho, né? Tá vivendo o sonho. E eu tava lá dentro assim, meio, cara, mas esse sonho tá meio estranho, velho. Esse é o sonho. Você falou da comunicação dentro do grupo mesmo, já era algo meio falho, você acha? Eu acho que
assim, se você, hoje em dia, né, eu trabalho em empresas dando treinamento. A maior parte das empresas vira para mim e fala assim: Pedro, o nosso problema aqui é comunicação. Mas todas as empresas. Eu acho que todos os Todo lugares lugar, onde tem é. duas pessoas juntas. Então, né? relações. exatamente. Então, assim, lá não fugia disso, entendeu? Lá Sim. tinha problemas de comunicação. E mesmo dentro da arte, né, eu tive muitas experiências, assim, que as pessoas se comunicavam muito mal, tipo, sendo muito, muito grossas, assim, muito rude e se permitindo, assim, porque, eu sou artista, foda-se. E aí, então, eu meio que... Eu acho que o jeito que as pessoas se comunicavam ali dentro começou a me fazer refletir, assim, sobre o que eu tava fazendo ali. E como que você teve contato pela primeira vez, né? Foi aí que você começou esse processo de autoconhecimento através da linguagem? Como que você teve contato com a comunicação não violenta pela primeira Então, vez? Aí eu fiquei assim, cara, eu tenho 25 anos. Eu não tenho filho, eu não tenho nem cachorro, não tenho nem planta pra cuidar. Eu não tô com a faca no pescoço pra ter que ficar nesse emprego aqui. Eu posso voltar pro Brasil e continuar minha faculdade, continuar estudando, continuar crescendo. Não, e imagina assim, você realmente alcançou seu sonho. Então assim, as coisas que as pessoas falavam, elas nem eram tão irreais assim. Porque você realmente estava num espetáculo incrível, ganhando bem pra caramba, em um país, né, que tem uma infraestrutura muito mais atraente do que vários outros países. Então não chegava a ser mentira, né? Assim, o tamanho do desafio pra virar essa chave, eu imagino, deve ter sido enorme. Assim. Foi. Mas aí eu acabei escolhendo voltei. Aí falei, bom, volte 3 casas, que eu vou estudar facilitação de grupos. Boa, tá. Aí eu fui numa pós-graduação que chama Pedagogia da Cooperação. Teve um módulo que o professor era o Arnaldo Bassoli, era um módulo sobre diálogo. E aí ele falou sobre a comunicação não violenta e eu achei aquilo muito interessante, assim, muito intrigante. Então meio que o bichinho picou ali e aí eu fui indo atrás. E aí, a princípio eu estava atrás de ferramentas para conduzir grupos, mas aí eu descobri a comunicação não violenta e vi que a gente se comunica o tempo todo com todo mundo. Eu tava pensando nisso agora. Eu acho que a gente deve passar 90% do nosso tempo se comunicando de alguma forma. Ainda mais com o celular na mão, você se comunica com 10 pessoas. Nossa. aí- Hoje em Se dia, você quiser, né? expandiu milhões de vezes mais. Aí eu mergulhei de cabeça. Aí eu comecei a ir atrás de todo mundo que dava curso de comunicação não violenta. Comecei a fazer curso com todo mundo. Aí fui indo, aí fui crescendo nisso e aí fui abrindo essa nova fase da minha vida. Sim. Né, que é a fase da comunicação não violenta e coisas relacionadas a isso. Isso há quanto tempo, Pedro? Isso foi em 2014, então já são 10 anos. Né? Puxa vida. Bom, eu acompanho muito o trabalho do Pedro, assim, eu particularmente acho um caminho muito bonito, assim, para você se conhecer, porque acho que a comunicação, ela revela muitas coisas sobre nós. Né? À medida que a gente vai se comunicando e parando para se ouvir, a gente vai percebendo umas coisas. E aí, assim, Pedro, ao longo desses 10 anos, assim, tem alguns problemas grandiosos, assim, tipo assim, esse aqui todo mundo tem. Ou se não tem, um dia teve. Quais são, né, os maiores ruídos, né, É. na comunicação São tantos. atual? Vai. São muitos, né? Talvez não tenha o maior. Não, né? tem alguns ruídos, tem algumas questões clássicas, tem alguns perfis de pessoas que são perfis diferentes, né? Tem as pessoas, por exemplo, que têm dificuldade porque elas acham que elas são agressivas no jeito de falar, e aí, por causa do feedback das outras pessoas, muitas vezes elas se dão conta disso, né? Eu lido com muitas pessoas que estão querendo aprender outras formas de se expressar porque elas estão recebendo feedback o tempo todo de que elas são agressivas. E muitas vezes elas mesmas não se dão conta disso. Então, o problema de um dos perfis é eu jogo muito as coisas sem filtro. Esse é um problema, né? Então, assim, eu machuco as pessoas ou eu ofendo as pessoas. Então, essa pessoa, ela paga um preço por aquilo que ela bota pra fora. Tem um outro perfil que é a pessoa que paga um preço porque ela não bota pra fora. Deixa guardado lá dentro, Sim. né? Né? E ela
segura aquilo, né? Então, o problema dela é diferente. É que ela fica segurando, e isso vai sobrecarregando ela, né? E é natural, as pessoas têm vários motivos para não botar para fora as coisas, mas isso é difícil. E aí gera vários problemas do tipo, esse segundo perfil, né? A pessoa tem desejos ou tem expectativas ou qualquer coisa assim, não comunica isso, né? Se sente frustrada de repente nas relações, né? Porque não consegue comunicar. Então, assim, você falou que você simpatiza com alguma ideia, a galera da outra ideia já fechou a Ou que você não porta. simpatiza com Ou a que ideia, você não principalmente simpatiza. essa. É verdade, né? É uma coisa de time, né? É. Putz, o cara não concorda comigo, É. então tá contra mim. Inclusive, né? Você tava comentando dos perfis, tem perfis assim também, né? Que a pessoa muitas vezes tem uma problemática na comunicação. Eu acredito, né? Você me corrige se estiver errado. Mas, por exemplo, de achar que tudo que estão falando pra ela é uma crítica. Né, ou de se sentir, né, ou culpada ou criticada por qualquer coisa, né, que está falando ou que está conversando com alguém. Sim. Eu acho que aí também tem outros dois perfis, que é da pessoa que ouve tudo como uma crítica, né, porque talvez por causa da história dela, porque ela foi muito criticada. Aí as pessoas têm motivos diferentes, né, mas tem pessoas que têm ouvidos viciados em ouvir crítica. Né? Então você fala alguma coisa e aí a pessoa tipo já leva pro pessoal, você fala, pô, nem falei de você, nem falei né? de você, né? Então você tá dizendo que eu não sei o quê? Não, calma, né? Então é o ouvido viciado em crítica. E tem as pessoas também que são viciadas em expressar crítica e nem percebe que tá criticando ou que tá julgando. Acha que tá falando, eu tô falando só a verdade. Tipo, dando minha opinião, né? Mas não, eu tô sendo né? só sincero. Uma máscara muito fácil de ver por aí. E aí, cara, aí também a gente vai descobrindo essas sutilezas, né? De o quanto que aquilo que você ouve, você tem responsabilidade por aquilo que você ouve. Tipo, você Não pode só pelo que escolher fala. como você ouve. Isso é uma coisa que se divulga pouco, né? A gente fala muito da responsabilidade da fala, mas muito pouco da responsabilidade da interpretação. Exato. Tinha uma professora que sempre falava isso, né, na época da faculdade de psicologia, que a responsabilidade, né, de que, lógico, não sei se, né, como que você vê isso, mas que a responsabilidade de que a outra pessoa entenda é muito de quem tá falando. Então você também tem que já supor, digamos assim, que assim, eu tenho que ser muito claro e tenho que deixar claro, né, para que não gere essa margem de interpretação, alguma coisa do gênero para outra pessoa. Uhum. Como que a comunicação não violenta lida com esses perfis todos, assim? Cada um deles tem uma maneira de superar as barreiras, ou a comunicação não violenta, ela indica um caminho que todo mundo pode seguir? Assim? Porque vamos pensar assim, por exemplo, a pessoa, quem tá ouvindo lá a gente agora, Se né? identificou com alguma Exato. coisa, é isso? Uhum. Se identificou com um desses perfis, né? Puxa, cada um desses perfis pode, né, melhorar ou se pegar, né, qual características, né, para desenvolver. Sim. Então, quando eu falo de comunicação não violenta, geralmente eu falo que a comunicação não violenta via Pedro, né? Porque é o meu jeito de entender, né? E no meu jeito de entender, não existe, assim, um jeito de você expressar, de você se comunicar que é 100% certeiro de que vai dar certo, que você vai falar daquele jeitinho e aí vai dar certo. Não tem fórmula mágica, né? Então, o que isso dá pra mim? Ele dá uma dica já, que não tem um jeito que você vai sempre fazer e vai funcionar pra todo mundo. Então, você tem que fazer e ir ajustando. Se adaptar, né? Então, você vai falar com uma pessoa é de um jeito, você vai falar com outra pessoa é de outro jeito. Você vai falar a mesma frase. Pra cada um vai bater de um jeito. Uma pessoa vai ficar ofendidíssima com essa frase, outra pessoa vai falar assim, beleza, tranquilo. Bom, aí você vai desenvolvendo também esse processo de ir sintonizando com cada pessoa, né? E você ir percebendo e você fazendo a leitura da pessoa, né? Até uma leitura não verbal, né? Você tá falando Sim. com uma pessoa, você vai vendo se ela parece que tá interessada, se ela tá desconfortável, se ela ficou frustrada com alguma coisa, se ela ficou incomodada, se ela tá distraída, né? Só que
Parece óbvio, mas não é. A gente, muitas vezes... Quantas vezes você já não viu alguém falando sem parar, numa conversa? Cara, outro dia eu tava no restaurante... Era... Vai lá, Pedro, vai lá. Ó, Tudo- a comunicação não verbal, como funciona. Tava no restaurante, cara. Tava com uma amiga e atrás tinha uma... Era um casal. E assim, não existe uma régua que meça qual é o tempo certo pra você falar. Certo. Às vezes tem uma pessoa que tá falando um tempo e tá tudo bem, beleza, né? Você tá vendo uma palestra, tem uma pessoa que fala 1 hora, 2 horas, pô, massa, beleza. Agora, cara, eu tava lá e tinha um cara e acho que era a companheira dele, namorada, não sei, e o cara falava, mas sem parar, Monólogo, né? sem parar. Não meu fez Deus. uma pergunta pra ela. Às vezes eu fico observando isso nas conversas. Cara, tem conversa que as pessoas não fazem uma pergunta pra outra. É só disputa de monólogo. Qual que é a importância da pergunta? Já que a gente esbarrou por esse assunto, assim. Eu acho que, assim, perguntas podem levar a gente pra caminhos muito diferentes. Uma pergunta pode ser uma crítica velada, por exemplo. Você não tem vergonha de se vestir assim, não? Né? Tipo, Passivo-agressivo, né? é um Passivo-agressivo negócio, né? total. Você pode dar uma porrada com uma pergunta, né? Nem toda pergunta é curiosa, é empática. Sim. Mas uma pergunta, ela dá a chance da outra pessoa falar, né? É um convite, né? Tá Quer passando dizer, a bola, pode né? ser um convite também. É. Tem um exercício muito interessante, assim, que às vezes eu faço nos cursos, que é assim. Você vai me contar alguma coisa que aconteceu com você, né? Então é um exercício de dupla. Você vai me contar alguma coisa que aconteceu, que mexeu com você, alguma coisa que te incomodou, sei lá. E eu só posso fazer perguntas. Então esse é um exercício interessante pra você que... Pode ser. Vai lá, ser. vai lá. Manda ver. Eu adoro essas Boa coisas. prática. Mas então, o que é? Só então, antes da gente começar, pra que serve isso? Pra eu sair do meu modo automático de ficar respondendo, rebatendo ou trazendo a minha história e, cara, só pode sair pergunta da minha boca. Tá, então vamos lá. Então, pensa aí em alguma coisa, qualquer coisa cotidiana que Vocês tenha acontecido. Querem pensar em alguma coisa? Ou Não, manda bala, vai lá. E talvez alguém tenha falado alguma coisa pra você, alguém tenha feito alguma coisa que te incomodou. Pensa em qualquer coisa que... Nossa, já lembrei de um episódio aqui. Vai lá. São Paulo é uma cidade caótica, né? Eu fui entrar no trem, numa estação que é muito cheia, e as pessoas estavam entrando assim, muito devagar. E não estavam se espalhando pelo vagão, então ficou todo mundo acumulado na porta. O trem demorar muito pra passar, e aí a porta começou a fechar, e eu fui me enfiando lá, empurrei o cara que tava na minha frente. Aí ele virou. Ele virou puto. Lógico, né? Devia estar voltando do trabalho puto da vida, né? Ele virou assim, não precisa empurrar não, ô filho da... Aí eu virei pra ele e falei assim, calma, amigo, me desculpa. Eu tava querendo entrar, fiquei meio desesperado, me desculpa aí. Virei e fiquei quietinho na minha. Parou por aí. Boa. E como você se sentiu? Olha, eu não me senti muito preocupado. Num primeiro momento eu tomei um susto. Mas depois eu não me senti muito preocupado porque eu vi que ele ficou tranquilo. Depois eu achei até engraçado, assim, a reação dele muito explosiva e eu mantive a calma, assim. Eu achei, assim, que bom que eu não retribuí. Então tá bom, vamos pra casa, tá todo mundo cansado. Então foi por aí. E você se sentiu surpreso com a frase dele quando ele falou pra você? Sim, pra caramba. Porque eu não esperava, foi muito violento de uma vez, assim, eu não esperava. Socão, né? Então, assim, é uma coisa que... A pessoa que fala isso, ela tá pronta pro que daí vier, entendeu? Se eu responder de um jeito meio torto aqui, acho que a gente acaba saindo na mão. Não vou nem arriscar. Mas nem passou pela minha cabeça, na verdade, né? E você ficou feliz com o jeito que você respondeu? Sim. Pô, fiquei porque, assim... Eu acho que ele ficou mais tranquilo também, pela maneira como eu respondi. Pelo menos eu percebi que ele ficou tranquilo ali na dele, eu fiquei na minha, ninguém... Não teve troca de olhares. Você abaixou a temperatura ali. É, então, exato. Ele chegou explodindo e eu falei assim, calma,
desculpa aí, tá tudo bem, foi sem querer, juro que não quis te empurrar. Boa, esse é o exercício. É isso, né? genial. Assim, é um exercício muito simples. De autoconsciência, de você exercitar uma coisa para fora do seu automático. Né? Então, assim, óbvio, não é pra gente conversar no dia a dia só fazendo perguntas, porque senão vira um questionário. Mas é um exercício interessante de você falar, cara, eu só posso fazer perguntas. E aí isso te força a ter um olhar curioso sobre a história do outro, sobre como é que foi pro outro, né? É um exercício interessante de escuta. Provavelmente a moça do restaurante tava louca pra ouvir uma pergunta e ficou uma hora sem receber nenhuma delas. Pois é, isso acontece muito, assim, né? E até uma questão de gênero, assim, muitas vezes em certos ambientes, né? Muito comum, por exemplo, em empresas que têm muitos homens e poucas mulheres, as mulheres dizerem que é difícil elas se colocarem, porque a testosterona ali, os caras vão pra cima das discussões de uma forma agressiva e que domina muito, né, a conversa. E muitas vezes, sei lá, uma mulher tem uma ideia e fala essa ideia. Aí se um homem depois reforça aquela ideia, não, beleza, então a ideia é boa. Legitimou. Então tem muitas camadas, né? Muitas camadas sutis, assim, que estão acontecendo quase que no subterrâneo, né, da comunicação, e que a gente vai se dando conta conforme a gente vai afinando, assim, né? Afinando o olhar mesmo. E é muito legal, porque hoje em dia eu tenho muito mais consciência do que eu tinha 10 anos atrás. Assim, absurdamente. Sim, eu imagino. E quando eu tô assistindo uma conversa, muito mais do que quando eu tô tendo, né? Porque quando você tá dentro, às vezes é mais difícil de você sacar certas coisas. Mas quando eu assisto uma conversa entre duas pessoas, eu começo a perceber as dinâmicas. Falo, olha aí, cara. Olha só que louco essa pessoa. Às vezes a pessoa fala uma coisa, eu já sei que pelo jeito que ela falou, provavelmente a resposta vai ser agressiva. Mas a gente não se dá conta dessas coisas. Sim. Eu acho que, assim, uma coisa que me deixou muito interessado, assim, na comunicação violenta é exatamente essa coisa que você falou da consciência, assim. Eu acho... foi inesperado pra mim ter visto na comunicação. Eu já tive contato com comunicação não violenta, sei lá, uns 5, 7 anos atrás. Não achei tudo isso, não fiquei tão interessado. Mas à medida que eu fui percebendo que a ter consciência da comunicação é uma forma de ter consciência sobre si mesmo, sobre sua personalidade, sobre os seus problemas, até identificar traumas, coisas muito profundas, assim, através da forma como você se comunica. Aí me deu um estalo, assim, de tipo, nossa, cara, isso é uma ferramenta muito potente para o autoconhecimento. Inclusive, eu ia te perguntar agora, assim, porque tem um lugar muito importante de reconhecimento do outro que requer presença na conversa, né? Então eu ia até te perguntar, assim, quais que são os pilares essenciais para uma conversa saudável, assim? Eu vou falar assim, a minha referência pessoal. Tem alguns momentos que eu vou para uma conversa um pouco mais consciente porque eu sei que é um assunto delicado ou porque eu quero conversar com mais cuidado, né? Aí eu vou um pouco mais, eu ligo um pouco mais o radar. Fica assim, mais né? ancorado ali no momento. Nem sempre eu tô assim, as conversas do cotidiano, né? Sim. Dinâmicas e tal, mas tem algumas conversas que eu falo, opa, vou olhar com mais cuidado. Para essas conversas, eu penso uma coisa muito básica, mas que às vezes a gente esquece, que é assim, eu tenho as minhas vontades, eu tenho as minhas necessidades, eu tenho aquilo que me interessa. E muitas vezes isso vai enrijecendo, vai deixando o meu desejo rígido. Ou seja, eu quero que seja assim. Você fica inflexível. Ou vai ser assim. E aí eu já vou projetando isso em cima da conversa. Então eu vou conversar com essa pessoa, e aí ela vai fazer tal coisa, e aí o encaminhamento vai ser esse. Ponto, acabou. Né? Essa é uma tendência inconsciente nossa. Sim. Né? E a gente tende a olhar para as situações da nossa própria perspectiva. Sim. É um referencial, né? A nossa própria referência É a referência. é a referência. Você tomar a perspectiva da outra pessoa é um exercício dificílimo. Tem empatia, né? É. Empatia é... Que que empatia, muita gente fala de empatia, é importante e tal.
Cara, Mas e fazer, é né? difícil. É muito difícil. Porque o tempo todo você vai olhar para situações do seu ponto de vista. Sim. É um exercício de se remover dos seus desejos, tentar entender o desejo do outro e daí projetar uma cena através desse ponto de vista, né? Porque assim, eu não quero que você anestesie ou silencie os seus desejos, né? É legal, vamos botar eles em cima da mesa. Mas assim, eu tô indo para uma conversa que eu tô sentindo isso, eu tô precisando disso, eu tô querendo isso, mas essa é uma parte da história. E o outro lado? Ou você quer chegar dando uma porrada? Você pode também. Mas tudo tem consequência. Você pode chegar numa conversa e falar assim, ó, vai ser assim, acabou. Tem gente que vai abaixar a cabeça e vai fazer o que você quer e ainda assim tem um custo, mas tem gente que vai bater de frente, falar assim, você vai crescer, eu vou crescer também. E A gente aí- vai se enrolar aqui. Então uma conversa saudável pra mim é isso, é quando eu faço download ali do que eu tô sentindo, do que eu tô querendo, né? Quais são as minhas expectativas, quais são as soluções que eu imagino que são as soluções certas ou as melhores soluções, porque é a minha perspectiva. Beleza, eu boto tudo isso de um lado da mesa. E do outro lado da mesa tem que ter um espaço vazio. Que é aí você, cara, como é que você tá? O que você tá sentindo, né? Isso pra mim é uma conversa saudável. Entra o lugar das perguntas, né? É. Que é convidar o outro a expor as coisas que estão dentro dele. E tentar construir de uma forma colaborativa, né? E sabendo que o outro muitas vezes não estuda isso que eu estudo. Nossa, Esse é um ponto importantíssimo, Então né? ele vai chegar com o desejo rígido, com a expectativa rígida, com a solução que ele encontrou que ele acha que é melhor que a minha. Não é fácil não, cara. Sim, Se não. comunicar. Não é Cara, tanto que não- fácil. E se fosse fácil, as pessoas não iam ter tantos problemas de relacionamento. Pois assim. é. Sim. E Eu, assim, né? ó, pessoalmente, eu tive, assim, relacionamentos que acabaram por falta de comunicação total, assim. Tinha afeto, tinha desejo, tinha cuidado, mas a comunicação era terrível. Terrível. Ela é o rio que faz fluir, né? Tipo, não adianta estar num naviozão ali, mas ela faz rodar. Sim, não tem Senão, né, jeito. a água fica parada ali. É muito central na nossa vida, né? Tal. Sim. Mas, cara, pensando nisso, até tem um assunto que a gente falou, acho que não sei se foi no primeiro, segundo episódio lá atrás, que também é a comunicação nossa com nós mesmos. Eu não sei o quanto você fala isso na comunicação não violenta, porque a gente falou muito sobre a gente muitas vezes ser o pior carrasco, né? O maior inimigo é sempre nós mesmos. Pode ter uma multidão atrás de você, a gente é o pior. E como ter uma comunicação não violenta consigo mesmo? Porque a gente é criado muito numa sociedade que vai à base da culpa, né? A religião trabalha muito isso, é sempre a culpa, é o medo. Não faz isso desde criança, né? Não sobe ali que você vai apanhar. Ou até hoje, não faz isso porque o karma, a lei do retorno, vai te pegar ali na esquina. E como você tornar essa comunicação menos rígida, mais saudável com você? Eu gosto dessa pergunta porque tem muitas camadas aí, né? Eu acho que tem uma camada que é não só na religião, mas como que a culpa e a vergonha, né, são muito presentes na nossa cultura. Né? Demais. A culpa e a vergonha, Culpa, medo e vergonha. medo, né, a sensação de que fracassei, né? Fracassei como profissional, porque eu não cheguei lá onde eu devia ter chegado na idade que eu tenho. Então, a ideia de fracasso é muito grande, né? Porque é quase como se fosse a sombra da ideia do sucesso, né? O holofote do sucesso é muito forte na nossa Sim. sociedade. E a sombra Proporcional, né? é o fracasso, né? E isso é muito forte, assim. Então, eu acho que refletir sobre culpa e vergonha é uma coisa muito importante. E tem essa comunicação que acontece dentro da gente, né? Que é eu comigo mesmo e os meus diálogos internos. Quando a gente fala de comunicação, geralmente a gente pensa em duas pessoas, né? Um diálogo, né? Essa comunicação é menos óbvia, né? E talvez algumas pessoas não estejam nem acostumadas a pensar nisso. Nossa, é mesmo? Como é que eu me comunico comigo mesmo? Sim. Isso é muito legal. Sendo que Você essa é seu inimigo ou você é seu melhor amigo? Exato. Pode ser qualquer uma das Sendo duas que essa coisas, né? comunicação ela acontece durante muito mais tempo do que a sua com outra pessoa. É. Né? Constantemente. Você fala com você E é uma o relação dia inteiro, todos os dias da sua vida, empreendida. pra sempre. Pra Exatamente. sempre, né? Exatamente. É vitalício. Então, olha o quão importante é você refletir sobre a qualidade da comunicação que você tem com você mesmo, porque é a sua vida inteira, né?
É como se você tivesse com uma pessoa grudada em você a vida inteira. E essa pessoa ou vai estar te destruindo, ou pode estar te ajudando, enaltecendo, né? Te ajudando. te valorizando, né? Mesmo quando você não tá bem, pô, beleza, vamos lá, tá tudo bem, né? E às vezes é mais fácil a gente ser gentil com outra pessoa do que com nós mesmos, né? Total. Com frequência. Dependendo mais. do que acontece, né? Você Sim. vai pegar o chicote ali, vai dar e não vai nem se dar conta. Porque esse diálogo interno aqui, ele é invisível, né? E quase instantâneo também, né? Muito instantâneo, muito automático. E muitas vezes influenciado também por Experiência, traumas e como você foi criado e coisas que foram faladas pra você quando você era criança. né? Tanto que esse diálogo, geralmente, ele é viciado também, né? Ele chega É. em conclusões quase sempre parecidas, percepções quase sempre iguais. Aquele negócio, né? Nossa, de novo, né? É. De novo você fez isso. Pô, toda vez você faz a mesma coisa. Olha aqui, a gente de novo. É. É um caminho. E ao mesmo tempo, faz sentido a gente ficar com raiva de nós mesmos? Faz sentido, por quê? Porque você não chegou onde você queria chegar. Ou você escorregou no mesmo lugar. Aí você vai sentir uma frustração, aí você vai ficar puto com você mesmo. Só que a armadilha aí qual que é? Dá raiva você começar a se bater. Sim. Né? Então, até o momento da raiva, ok, faz parte. Mas aí, a partir da raiva que você fica com você mesmo, né? O que você faz? Da reação à raiva, né? A reação É, à raiva, que é um super tema da comunicação. Né? Nossa, total. Quando você se comunica com alguém com raiva, a raiva é fácil de você não sentir? Né? Não. Você tá numa situação com raiva, você tá puto. Aí alguém vira e fala assim, não fica com raiva. Aí você fala assim, pô, pode crer, né? Bom, deixa eu desligar o botão. Já era aqui. Nossa, De valeu boa. a dica. Mas é né? porque realmente a raiva é uma das emoções mais intensas, né? Ela é visceral, ela é física. Né? A raiva é uma das emoções que mais engajam publicações no Instagram, por exemplo. Nossa. Sim, é verdade, né? Sim. As publicações agressivas, né? A Elas galera- são... Publicação que tem pau, que a galera briga, são as que mais bombam. Pô, A Big, gente já viu Big isso na Brother Taurus tá aí também. pra provar isso É, constantemente, né? Quantos filmes não são feitos sobre pessoas que estão explodindo de raiva, né? Uhum. Assim, quantos filmes ou desenhos, sei lá, vocês já viram que, pô, o herói, ele foi herói não porque ele foi lá e matou o vilão, ou ele foi herói porque ele, tipo, sentou com o vilão e trocou uma ideia. Eu não lembro de Não, nenhum, deixa eu será te não? ouvir, Roteirão, hein? Eu queria Pô. te ouvir um pouco em relação a esse assunto. Não, mano. É, É porrada, já chega é no tiro. soco. Mas Mas é você tem mas é razão, raro, assim. mas é Existe... É uma cultura mesmo, né? Muito intensa, assim, de vender violência, né? De vender agressividade. E de tornar a agressividade até protagonista e atraente, né? Total. Sim. Total. A agressividade destrutiva, né? Ela é um sinal de virilidade, né? Você é macho. Aham. É. Você bate de frente e fala assim, então vamos. Pô, o cara é macho, hein? Esse aí é homem de verdade. Esse aí é homem, né? Tem que- Seja de homem. Tem essa expressão. É, Seja sim. homem, cara. E tem uma certa correlação com o prazer também, né? Tem. E aí são muitas camadas interessantes, porque existe um nível de prazer na violência. Sim. Existe um nível de prazer na liberação da agressividade. Agressividade o que é? Uma panela de pressão que tá aqui dentro. Quando você bota pra fora, faz assim. Vrá! O alívio, né? Ele Então é tem um satisfatório. prazer, é satisfatório. Eu lembro, eu adolescente brigava, porrada, chute, brigava pra caramba. Tacava coisa no chão, na parede. Era uma delícia. É incrível. Por quê? Porque você tá liberando uma represa que tá ali dentro de você. É um atalho, né? Né? Tipo, você só abre a É uma comporta e válvula sai de tudo. escape. Aham. Sai tudo, só que qual que é o problema? É que isso machuca as outras pessoas. Sim. Né? Tem um custo, né? Tem um custo muito alto. A violência tem um custo muito E alto. machuca você mesmo, né? Machuca você mesmo, né? As suas relações pagam por isso. Então, a violência, quando ela é liberada, ela é prazerosa por isso, porque você ficar com tudo ali dentro é muito angustiante, mas tem um preço muito alto.
E Pedro, você acha que a comunicação não violenta traz algum caminho assim para essa autocomunicação, para essa autoobservação da comunicação interna? Eu acho que sim, eu acho que... Alguma coisa prática que você poderia falar, por exemplo, assim? Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que uma é você começar a se dar conta de quais são as palavras que você diz pra você mesmo quando você se frustra com você mesmo, né? Do que você se chama, Seu lindo! né? Esse é maravilhoso, de novo. Então esse já é um exercício interessante, assim, né? Se você quiser, você pode até anotar, assim, quais são as frases que eu costumo me dizer quando eu tô muito decepcionado comigo mesmo, né? Que massa. Para você ir começando a identificar essas frases e ir começando a tentar mudar, né? Porque dependendo de como você se comunica com você mesmo, você vai se botar ainda mais para baixo. Não só você se frustrou ou você ficou triste com alguma situação, mas em cima daquilo aí você vai lá e ainda desce Alimenta além em ainda você mesmo, né? E aí fica aprofundando e reforçando uma narrativa sobre você, né? Nossa, como eu sou ruim, como eu sou um lixo, como eu sou burro, como eu sou fracassado, eu não consigo, tá todo mundo melhor que eu, minha vida não tem mais jeito, né? Tem tantas narrativas sobre nós mesmos que são narrativas perigosas, né? Porque isso daí, o final da rua é depressão, Claro. né? O final da rua é Doença, né? você ficar doente, né? Você ficar com autoestima muito baixa, né? Agora, tem uma outra coisa que é menos óbvia, que também influencia muito como você se comunica com você mesmo, que é os ambientes que você frequenta. Ó, eu tava A gente pensando vê- nisso vindo pra cá, falei com o Eloy. A gente veio conversando sobre isso. O contexto da comunicação, como que ele influencia a comunicação, né? É, e ele vai influenciar a comunicação sua com você mesmo. Como que isso funciona? Por exemplo, se você frequenta um ambiente que é um ambiente hostil, agressivo, com muito julgamento, qual que é a tendência? É você reproduzir internamente isso que você está vendo acontecer o tempo todo, né? Como é que as pessoas tratam elas mesmas na sua frente, quando elas ficam decepcionadas com elas mesmas, né? Então você vai absorvendo muito do ambiente, muito. E aí, ambiente familiar, trabalho, escola... Ambiente tudo. familiar, Sim. trabalho, escola. Isso que o Pedro comentou é uma coisa rara, pouca gente repara nisso, mas que acontece muito. A gente vê muito isso, por exemplo, na psicologia. As pessoas sofrem de forma parecida com que elas viram alguém sofrer daquele jeito muitas vezes. Começa... Entende? Então, por exemplo, é uma resposta, né, já padrão para quando você está se sentindo daquele jeito. Ou quando acontece uma coisa muito semelhante com aquilo que aconteceu várias vezes que você viu alguém que morava com você, ou algo Quanto do mais você gênero. observa, mais você se acostuma com aquele caminho. Exato, vai virando normal, digamos assim, né? E aí, assim, se a gente pensa em infância, né, em criação, a gente importa todos esses padrões, né? Inconscientemente a gente vai importando. E a gente não se dá conta disso. Então, o jeito que eu me comunico hoje em dia é muito influenciado por como eu fui criado. Principalmente se eu não parei para olhar para isso, né? Porque eu parei. E ainda assim ainda tem uma influência, mas eu tentei desenvolver outros jeitos, né? Cada vez mais outros jeitos. E a mesma coisa com como eu me comunico comigo mesmo também, né? O jeito que eu fui criado, como é que eu vi as pessoas se relacionando na minha frente quando eu era criança. Quais foram os exemplos, né? Quando alguém não estava bem, como é que essa pessoa Era acolhida. era acolhida, né? Quais eram os julgamentos que eram feitos, né? Como é que as pessoas também se acolhiam ou não. Então, assim, quando era criança, teve gente na minha família que tentou suicídio. Isso é um exemplo de como você administrar uma crise sua, pessoal. Claro. Entra pro seu repertório. Entra pro seu repertório. E isso entra como uma possibilidade. Isso é uma possibilidade. Meu Deus, sim, claro. Né? Faz É uma sentido, referência. horrível, né? Na minha infância, eu vi discussões que uma pessoa deu tapa na cara da outra. Isso entra pro meu repertório como uma saída. Sim. Né? Tem conflito? Isso é uma saída. Você pode dar um tapa na cara de alguém.
Exemplos. São exemplos que inconscientemente eu vou importando. Se eu não parar e der uma mapeada, né? Fala, opa, ó, cuidado, que esse histórico aí vai fazer você provavelmente repetir isso, né? Então a escolha consciente de quais são os ambientes que eu estou frequentando, como é que essas pessoas estão se relacionando, isso muda muito, né? Como você vai se comunicar com os outros, como você vai se comunicar com você mesmo, né? Eu trabalho em projetos que às vezes alguém fala assim, cara, hoje eu tô me sentindo mal, eu acho que a minha depressão tá voltando. Ambiente profissional. Mas a pessoa se sente à vontade o suficiente para botar isso em cima da mesa e ter a tranquilidade de que ela vai ser acolhida. Ela não vai ser julgada, ela não vai... Então, dependendo de como as pessoas também acolhem o que a gente bota em cima da mesa, aquilo já automaticamente já começa a transformar a própria pessoa, né? Tipo, você fala assim, cara, eu tô deprimido, e as pessoas te acolhem, isso automaticamente já começa... Já fica um pouquinho menos deprimido. Você já fica um pouco né? menos, cara, porque você foi acolhido. Existe um espaço pra você sentir o que você tá sentindo. Aqui não precisa Isso ficar é guardado, raro. não precisa Isso ser é um muito peso raro. só seu. É raríssimo mesmo. É. É raríssimo mesmo. Cara, uma coisa que tá aqui na minha mente, assim, é porque agora há pouco você falou da agressividade. Não lembro qual foi o termo que você usou, mas a agressividade de uma forma não saudável. Agressividade destrutiva, né? Destrutiva. Aí eu venho pelo outro lado. E a agressividade, então, positiva? Como ela pode, às vezes, ser necessária? Porque quando a gente pensa na palavra, no termo comunicação não violenta, eu vou falar do meu histórico de quando eu ouvi lá atrás, antes de pensar no seu convite. Mas você pensa quase... Não é sobre passividade, né? Porque em alguns momentos a gente precisa ser poucas, né? Uma flecha só. Uma palavra só, uma frase só. Então, como também trabalhar isso, a agressividade de uma forma saudável? O que é a agressividade positiva, por mais que pareça antagônica a minha pergunta? Ser assertivo sem ser violento. Porque é agressividade, não é violência. Né? Porque a agressividade a gente tem a tendência, talvez, a associar ela justamente a algo negativo. A violência é algo negativo, né? Mas a agressividade... Como que a gente pode observar isso? Então, a agressividade, no senso comum, ela é vista como uma coisa ruim, né? Tanto que você fala assim, nossa, fulano foi super agressivo. Foi uma coisa ruim que aconteceu, né? Mas se a gente vai na origem da palavra agressivo, é parecido com a origem da palavra progressivo. Agressivo, progressivo. Agressivo quer dizer você ir em direção a alguma coisa. Então, agressivo não quer dizer necessariamente que não é de destruição, necessariamente, mas a agressividade é a energia que você precisa para sair da cama. Vamos enfrentar os nossos desafios. É a energia que você precisa para colocar limites, para você falar assim, legal, mas essa parte aqui não tá boa para mim. Para você se expressar, você precisa de coragem, né? Para você falar do que você tá sentindo, do que você gosta, do que você não gosta. Você precisa de muita coragem. Então é a agressividade nesse sentido, de você conseguir colocar isso, né, no mundo, se posicionar. E muitas vezes existe essa oposição que as pessoas fazem. Eu não quero ser agressivo, eu quero ser assertivo. Quando elas falam agressivo, eu estou entendendo que é uma agressividade destrutiva, né? Mas como é que seria então essa assertividade ou essa agressividade construtiva? Que é assim, eu quero me posicionar, mas isso não necessariamente quer dizer que eu vou te atropelar. A agressividade construtiva é você vai usar a sua força para proteger, mas não necessariamente você vai usar a sua força para punir, né? Então, como é que você, se você está vendo uma situação que está acontecendo, você entra para interromper, para proteger. Isso não quer dizer necessariamente que você vai montar em cima do cara e destruir o cara, né? Sim. Tem gente que vai achar isso até justo. Né? É uma situação extrema, delicada. Sim, difícil né? de... Dá vontade. Né? Sim. Agora, é muito interessante essa separação. Calma, como é que eu uso a minha força para proteger, mas não necessariamente eu vou entrar na punição. Né? Porque a punição é comprovadamente uma estratégia trágica de você tentar melhorar as coisas. Sim. Existe punição em muitas escalas na nossa sociedade, né? Desde a prisão até a morte, né? Até dentro de casa. Castigo. Sim.
né? Ou mesmo nos relacionamentos, você fez isso comigo, agora você... Dá o troco, né? Agora você vai tomar um troco. Né? A gente usa a punição culturalmente como uma ferramenta de transformação, né? A gente quer melhorar as coisas, mas aí a gente usa a punição para melhorar as coisas, o que é um pouco de um conflito, assim, né? Melhora nada, né? Só é uma coisa que a gente discutiu já, assim. Só gera mais dor, né? Soma as dores. Ao invés de interromper uma e curar, não, você soma mais uma pra dar conta da outra. Por exemplo, se você sabe que se você tiver tal atitude na sociedade, você vai ser preso, você vai pensar 2 vezes, né? Então a punição tá cumprindo o papel. Você vai receber essa punição, mas ainda assim, né? Quando a gente vê o tanto de gente que tá encarcerada, né? Ou qualquer pessoa que já recebeu um castigo na vida, será que você poderia ter aprendido essa lição por outras formas, de outro jeito? Né? Eu conheço pessoas que ficaram proibidas de sair do quarto durante 3 meses. Caramba! Do quarto pro banheiro. Cárcere. Em casa, que entendeu? doideira. E qual que é o preço disso, né? Exatamente. Porque a pessoa aprendeu a, sei lá, não repetir tal coisa, mas o que isso custou? Exatamente. O que o pai queria? O pai queria que a pessoa aprendesse uma lição. Ele queria o resultado final, qual que é? Aprendizado. Mas qual foi o meio? É uma punição que, cara, é devastadora. Sim. Né? E no fim das contas, será que ele atingiu o objetivo, né? Pode até ter aprendido, mas a pessoa vai lembrar daquilo, né? E provavelmente de forma negativa, vai interferir na vida dela emocional pra sempre. E como é que aquilo abalou também a relação entre os dois, né? Como é que ficou a relação entre os dois depois disso? Beleza, a pessoa aprendeu a lição, mas como é que ficou a relação? Então, acho que assim, voltando à situação do ônibus, né? Você vê um abuso acontecendo, você pode interferir para interromper, mas não necessariamente você precisa montar em cima do cara e destruir o cara, né? E assim, outras situações também podem acontecer, né? Então, como é que você usa a sua força para proteger ou se proteger? Mas não necessariamente você precisa atacar. Às vezes essas coisas vêm juntas, né? Sim. Né? O ataque como proteção. O ataque é uma forma de proteção? Tá Pode aí. ser, né? Tá aí no cardápio. Sim. Né? E muitas vezes a gente ataca como uma reatividade. Sim. Né? Quando você vê, você já atacou de volta. Você se sentiu agredido e aí a agressão vem no automático como resposta. Às vezes como numa crítica. Você se sentiu criticado, você já rebate assim. Quando você vê, você já falou. É instintivo, talvez, instintivo. né? Igual lá atrás, Claro. quando era o Homem nas Cavernas, era isso. O cara deu um passo meio rápido pra frente, você já... É normal, tá? Acho que é registrado o nosso instinto, mas como soltar esse instinto também pro nosso bem, né? Você vê um cachorro indo pra cima do outro. Eles, nada. Né, eles vão... É reatividade, é agressividade ali. Só que a gente tá num nível de elaboração, um nível de consciência, né? Um pouco mais fino, né? Que dois cachorros. Às vezes a gente tem consegue, ser humano que né? tem cachorro que é mais educado. Tem algumas. Eu acho que a meta é essa, né? A gente conseguir usar essas tecnologias que a gente foi desenvolvendo na história da humanidade. Tecnologias de autoconhecimento. Né? Sim, tecnologias intelectuais, né? Inclusive, né, só comentando, né? Porque eu sei que a gente está conversando sobre a comunicação não violenta, mas um exemplo de agressividade boa foi a história sua que você contou. Pô, acho que isso, inclusive, é um baita exemplo, assim, né? Eu achei muito interessante você ter contado, por exemplo, você foi atrás dos caras, atrás de todo mundo, correu atrás, mandou mensagem para todo mundo, postou o vídeo no YouTube, no começo das coisas e sem, né? Lidou com a vergonha, com o medo, com tudo que a gente tava conversando. Sim. Então, que também isso fique de exemplo, né, pra galera, né? Acho que serve pra todos nós aqui, né? Lógico. Quando você contou a história, eu falei, nossa, mas pô, né? Imagina se quanto a gente, né, não quis fazer isso, né, em momentos que tava com bandas lá atrás, né, com projetos lá atrás. E como isso é importante, né? Essa agressividade boa de correr atrás, de ir em direção àquilo que você quer. É uma agressividade assim que eu lembro da energia que eu tinha naquele momento, que era assim, cara, eu vou fazer tudo que eu posso, mas eu não vou deixar escapar nada, velho. Eu vou ser um louco desse negócio. Porque assim,
Eu não quero chegar no final e falar assim, putz, mas eu podia ter... Pior sensação de Cara, todas, né? e assim, compreensível, né? Cada um tem a sua correria, cada um consegue fazer o que consegue fazer, tudo bem, né? Nesse caso, eu passei, mas eu podia não ter passado também Claro. naquele Ia teste. ser uma outra história. Ia ser uma outra história, né? Assim como eu não passei, eu não entrei no Barbatux. Era o meu sonho ser do Barbatux. Você sabia. Esse não, É. esse não deu certo, né? Então, Mas não tira o valor, é, né, exato. do movimento todo que você fez de busca. E Pedro, você costuma... assim, você não trabalha com atendimentos, né? Trabalho. Também? Porque assim, eu tenho atendimentos individuais. Ah, que massa. Que aí, Eu não dependendo sabia de dessa. pra onde vai, eu posso levar para um lado mais terapêutico ou mais técnico de comunicação, Tá. né? Geralmente é uma mistura, mas tem pessoas que... Geralmente as pessoas me procuram por quê? Porque elas estão com alguma dificuldade de comunicação, Claro. né? Às vezes elas precisam de algumas dicas mais técnicas, mas o processo é inevitavelmente terapêutico, porque ela vai olhar para ela mesma e Sim. ela precisa se conectar com as coisas que ela tá sentindo. Ela Sim. reconhecer as emoções dela, né? Reconhecer a parte dela e começar a reconhecer a parte do outro. Você percebe nesses atendimentos que tem muito ruído na comunicação porque a pessoa não sabe o que quer? Não consegue identificar o próprio desejo? Eu acho que tem muito ruído por muita coisa. Eu acho que tem ruído porque a pessoa muitas vezes tira conclusões sobre a outra que são imprecisas. Podia ter perguntado. Podia ter perguntado, ou assim, a pessoa falou tal coisa, então automaticamente eu já concluo que... Aí a pessoa nem lembra mais se ela concluiu aquilo ou se a pessoa realmente falou. Eu falo assim, mas o que exatamente ela falou? Ela falou que tal coisa. Eu falei, mas ela falou com essas palavras? Eu não lembro quais foram as palavras. Você adaptou já, né? Então temos uma coisa aí. Se você não lembra quais foram exatamente as palavras, é possível que você tenha colocado, preenchido uns espaços aí na sua cabeça e você nem percebeu. Quando você começa a identificar isso, você começa a falar assim, opa, peraí, então talvez eu tenha entendido sim uma parte, mas talvez uma parte dessa história eu preenchi da minha cabeça. Deixa eu voltar lá e checar com essa pessoa. E aí você começa a ser um pouco mais flexível. Os problemas de comunicação das pessoas geralmente estão assim, quando as pessoas brigam, fica todo mundo rígido. Sim. E isso é um problema na comunicação. Como que a comunicação não violenta lida com essa rigidez? Por exemplo, você tá numa conversa e aí, beleza, você tá lá usando todos os seus conhecimentos, tá ouvindo, sendo empático, tudo bonitinho, só que vai evoluindo, daqui a pouco você dá uma travada. E aí, como que continua? Ou tem a opção de não continuar também, né? Eu acho. Com certeza. Mas como que, assim, a conversa foi evoluindo, por exemplo, casal de namorados discutindo a relação. Vai falando, tudo. Oi, meu amor. Não, porque assim, aí daqui a pouco, velho, o negócio pega fogo. E aí, como que se acalma e restabelece esse... Então, bom, exemplo sobre comunicação e ruído e desentendimento não falta, né? Não. Todo mundo tem, cara. Lembra aí do seu caso. Todo Dá pra dia, sua semana, provavelmente. Não, todo já dia, Sim. cara, tem alguma coisa assim. Então, eu tenho muitos exemplos de quando eu tava numa conversa e aconteceram coisas. Então, já teve conversa, por exemplo, que a pessoa quis interromper a conversa, eu falei assim, não, a gente vai resolver essa parada aqui agora. E como é que você acha que foi? Não deu Horrível. muito certo. Horrível, cara. Você percebeu a energia? Sim. Mas por quê? Porque eu falei assim, não, você não vai escapar. Você começou essa parada aqui, agora você vai resolver. Então, assim, às vezes é melhor interromper. É melhor você dar uma pausa, falar, estamos de cabeça quente. Vamos dar 15 minutos? Outro dia aconteceu isso, eu tava numa reunião, eu e mais 2 pessoas. Começaram a discutir, o negócio começou a escalar, começou a ficar... Chegou uma hora que eu falei assim, parou, 15 minutos de pausa. 15 minutos de pausa, porque eu tava meio de fora, era atrito entre os dois, Sim. né? Quando eu tô no atrito, é mais difícil
Entra naquele lugar da raiva que a Né? gente falou, né? É Mas que o importante negócio vai... observar, né? Tem uma É. frase que fala que o melhor samurai não é o que decepa de uma vez, é o que sabe guardar a espada na hora Uhum. certa. Uhum. Pra evitar que sangue role por aí, né? Exato. É importante ter esse discernimento. E mesmo eu sou especialista em comunicação não violenta. Você vai morar comigo? Você vai trabalhar comigo? Alguma coisa vai, né? Vai, ter. cara. Não tem vai- como. Assim, hoje em dia o meu repertório é gigante em relação a como era 10 anos atrás. Eu imagino, sim. Mas não tem comunicação que garanta que ninguém vai se ofender, ninguém vai ficar chateado. É importantíssimo ter isso em mente, né? Sim, E porque por mais que você... não é uma garantia, né? Assim, a comunicação ela também é feita de sentimentos, né? E sentimentos às vezes são impreensíveis, são confusos. Às vezes acontece isso, a pessoa não quer falar, às vezes não é nem porque ela não está disposta a resolver, é porque ela não está conseguindo identificar o que ela quer, onde ela quer chegar ali. E eu diria assim que uma das habilidades mais importantes da comunicação não é a habilidade de você falar com toda a clareza do mundo, porque você não vai conseguir isso. Sim. Tipo, alguma hora vai dar desentendimento. Uma das principais habilidades é você conseguir ter um desentendimento e voltar nele e trocar uma ideia pra dar aquela arredondada. Falar, pô, foi mal, sinto muito. Como é que você se sentiu? Eu me senti assim. Como é que a gente pode fazer numa próxima vez? Cara, essa conversa não é todo mundo que tem coragem Sim. de sentar pra... Vamos voltar naquela situação ali porque ficou meio estranho. Queria te ouvir sobre isso. Quem que fala isso, cara? É raro. A gente, ó, na correria... Ixi, Só vai vai, né? ficando, só vai. Não, tá tudo bem, já Passou. tá de boa. E eu acho que tem uma questão de orgulho também que entra em Tem. jogo aí. Claro. Tipo assim, meu... Eu vou pedir desculpa? Epa! Eu tava até vendo um dos vídeos seus no YouTube hoje que chamou muita atenção essa parte que o Paulo falou agora. Por exemplo, que também tem um hábito grande, assim, gigantesco de quando as pessoas estão conversando, principalmente se é uma conversa difícil, uma conversa delicada, alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. Ah, essa noção, né? Cabo de Entende? guerra, né? De que alguém tem de que que sair assim, com a alguém tem que estar razão. certo, alguém tem que estar errado, alguém tem que ganhar, alguém É, tem que perder. Assim, isso alguém eu teve que detesto ceder, isso. ou alguém teve que se submeter ao que o outro tá trazendo, tá falando. Isso também já começa torto, né? A gente tá acostumado com essa lógica, né? Do um tá certo, outro tá errado. E essa, cara, é uma das piores lógicas pra você entrar numa conversa. Eu tenho que mostrar pra você que você tá errado. Aham. Nossa, Isso o que é mais vê muito hoje nas comum. redes sociais, né? Com política, Nossa, pior com que é verdade. qualquer tipo de ideologia. Na Taurus a gente sempre fala que não tem nenhuma verdade absoluta. Duvidem de tudo, inclusive de si mesmo, inclusive da gente também, de lógico. todo mundo. Mas no Esse tá fazendo Twitter, cabo né? de não. guerra. No Nossa. Twitter e no Instagram é o ódio comendo solto, Sanguinário. né? Mas é interessante porque quando a gente olha, por exemplo, para como o cérebro funciona, bem grosseiramente, assim, né? Tipo, a cognição, o sistema cognitivo. O cérebro gosta de atalho, né? Economizar energia. Economizar energia. Quando você pensa assim, certo ou errado, economiza muita energia. Claro. Eu tô certo, você tá errado. Acabou. Preto e branco. Sim. Preto e branco. Nós, os bons, contra os maus. Não precisa Acabou. não precisa conversar, né? Não O precisa debater. cérebro adora. É porque tem um lance assim de que bom, do meu ponto de vista, eu acho que as coisas elas têm que ser construídas assim, né? E aí requer que você tenha desapego total de que você tem razão sobre as coisas, né? O lance eu tenho um conhecimento que pode contribuir para um objetivo e a pessoa tem outro conhecimento. Como que a gente pode usar os dois conhecimentos um a favor do Somar, outro? né? E chegar... Eu acho que assim, do meu ponto de vista de não estudioso de comunicação não violenta, eu acho que isso seria um palco ideal para uma conversa, assim. Chegar na conversa e as duas pessoas saberem que elas vão construir uma terceira coisa, que não é Sim. nem o que eu quero e não é nem o que ele quer. Só que isso requer essa maturidade, requer esse olhar pra dentro, Sim. você se conhecer, né? Pra Porque poder daí fazer as isso. pontes se ligam, né?
que eu queria saber do Pedro, se você também acha não semelhante, mas talvez uma das facetas ou das camadas da empatia, uma questão importante que é a compreensão, a tolerância. Eu cheguei num vídeo sobre o Winnicott, que é um teórico da psicologia que eu gosto bastante, e lá eles estavam comentando que um dos exemplos, ou uma das expressões da empatia é a tolerância, que é justo que falta muito hoje em dia. Mas não a tolerância assim, né, no sentido de vamos passar pano pra tudo, né, vamos ignorar. Não, mas no sentido de você também saber tolerar quando a outra pessoa ficou com um pouco mais de raiva, ou falou torto com você, ou quando você mesmo, a tolerância consigo mesmo. Mas se você também acha, né, que uma coisa esbarra na outra ou não, assim, são completamente diferentes. O tema da tolerância eu acho que é bem profundo e complexo, né? Porque existe essa discussão de até onde a gente deve tolerar as coisas, né? Exato. Até isso tem limite, né? Onde acaba a tolerância e começa o abuso. Difícil essa pergunta. Até onde a gente tolera as coisas, né? Até onde a gente tolera a liberdade de expressão, até onde a gente tolera... Bom, tem um monte de coisa, né? Até onde você tolera que uma pessoa se comunique com você de um certo jeito, né? Aí trazendo mais pra dentro de casa, você tá num relacionamento, por exemplo. Até onde você tolera a agressividade da outra pessoa? Até onde é saudável pra você, né? Você tolerar? Qual que é o limite? Né? O seu limite, né? Qual que é o seu limite? Né? Até onde, a partir daquele momento, vai tá te fazendo mal. Vai virar um relacionamento tóxico, né? A pessoa tá... Bom, beleza, ela pode estar com raiva e tal, mas o que ela tá fazendo com você, cara, já não passou, tá... né? Dentro da régua do normal, não. Né? E por isso que é importante também as referências, né? Porque tem pessoas que vivem coisas nos relacionamentos, mas elas não têm referência de o que é normal, o que não é. Sim. Isso é perigoso, você não ter referência. Porque às vezes a pessoa tá num relacionamento... Super abusivo. Abusivo... Sim, pra ela parece aquilo é o normal, né? Já foram, né? Porque tiveram vários na família. E a gente tem uma coisa que é incrível e ao mesmo tempo é a nossa maldição, que a gente se adapta muito a qualquer situação. A gente tem uma capacidade de adaptação absurda, inclusive a situações horríveis, que a gente vai se adaptando e aí vai naturalizando, vai se acostumando. Vira zona né? de conforto desconfortável, né? E vai misturando também o que é violência, o que é amor. Né? Então, se você ama, você tem que aceitar esse tipo de comportamento, porque se você botar um limite, quer dizer que você não ama. E aí essas coisas vão se misturando, né? Vai virando um bololô. Isso é extremamente complexo. Isso é complexo, cara. Né? Até onde você aceita a expressão da raiva da outra pessoa, né? Porque é aquela história que a gente estava falando. Beleza, a gente está num relacionamento, a outra pessoa ficou com raiva. Eu não quero dar o direito dela ficar com raiva. Porque às vezes eu não quero nem que ela fique com raiva. Se eu vejo que ela tá com raiva de mim, eu fico com raiva dela, tá com raiva de mim. Exato. E não quero que ela esteja com raiva. Por que você tá com raiva? Você Exato. não tinha que estar com raiva? Você tá errado. Tipo, Exatamente. tá bravo por quê? Né? Tá bravo por quê? Mas Você não você tinha vê, que estar assim. Se você não tolerasse, né, digamos, um pouco, né, da agressividade do rapaz lá no do trem, você teria revidado, você talvez teria tido, não, Sim, com certeza. multiplicado, né, Mas o negativo. Mas tem que ter esse limite, claro. né? É que eu acho Pedro que, não sei, colocou. acaba sendo um pouco pessoal e até contextual esse limite da tolerância também, né? Porque eu acho que, de repente, em outra ocasião, talvez eu não tivesse respondido com tanta plenitude, assim. Sim. Como o Pedro falou, tem a questão do ambiente, né? Sim, Também, claro. Né, você tava num lugar público com um monte de gente em volta. Ele também, então sim. Eu sou meio doido. Não. Sim, isso não Mas até aí... muito, não. Eu sou meio maluco. Mesmo que você não pense nisso na hora, mas algo em você pode ser, sabe pode que ser, tem. sim, Entendeu? Que vai ter uma consequência, ou coisas do gênero que também ajudam você, né, a tomar a decisão. E tem coisas, eu acho, que influenciam a nossa tolerância, a nossa flexibilidade, a nossa empatia, que é o que aconteceu com você até aquele momento também. Por exemplo, eu posso ter um dia horrível, né?
sei lá, sofri vários tipos de violência, eu fui maltratado, eu tô com dívida, né, meu filho tá doente e tal. Como é que eu chego nessa conversa? Como é que eu chego numa conversa com você agora? Se eu tive um dia de cão, isso vai influenciar, Quanta né? tolerância Se você eu tem tô pra esgotado, oferecer. se eu tô preocupado, se eu tô ansioso, isso vai influenciar na minha capacidade de olhar pela sua perspectiva, falar, não, calma, e aí, como é que você tá? Quero saber também, né? Se eu tô esgotado, minha empatia vai pro saco, né? É muito difícil você ser flexível, compreensível, escutar. Sim, você não tem energia Cara, pra se pra concentrar, né? escutar, velho, você tem que ter energia. Aliás, coisas tão simples às vezes, né? O sono, a fome, Exatamente. né? Tudo Coisas isso muito pode dar raiva. básicas. Se você né, tem privação de qualquer uma dessas coisas, você fica Nossa. irritadíssimo. E aí acabou a empatia. Não, né? você Com tá, sono e com fome. Você tá Não é mais nem humano direito. você tá consumido, né? Exatamente. Você fica num nível ali de bicho, né? Sobrevivência. Nível sobrevivência. Então, isso influencia também, né? Não só no seu dia, como tá a sua vida hoje em dia, mas também o que aconteceu no seu passado também, né? As coisas que aconteceram no seu passado. Porque é muito comum a gente pensar numa conversa, uma conversa é uma coisa que a gente tem aqui. Mas não, a gente que tá conversando aqui, a gente tá aqui, mas quem tá aqui também, o nosso passado tá aqui também. As nossas histórias estão aqui. Às vezes eu vou falar uma palavra pra você que pra mim essa palavra não tem o menor problema. Mas vai pegar pra você super porque você tem um passado com essa história, né? Então, quando você tá conversando com alguém, não é só você e a outra pessoa, mas são as histórias. A sua história tá ali, a história da outra pessoa tá ali. Que profundo trazer isso pra um momento de comunicação que às vezes é tão rápido, né? Assim, e ter tudo isso, que né, na lembrar cabeça. disso, É entender que a comunicação é um exercício que você pode ou não estar consciente, pode ou não praticar. É uma arte, praticamente. Pode ou não desenvolver. Mas Porque não, é uma arte com certeza, né? Porque tem Claro. tratados e tratados e tratados desde a antiguidade sobre a comunicação, É a linguagem, sobre né? sofismo, É a sobre linguagem. técnicas de argumentação. Então, tem um nível de arte, né? De algum Sim. jeito. Mas nesse lugar mais puro mesmo, né? De reconhecimento de sentimentos e objetivos e expressão desses sentimentos e objetivos para que eles possam colaborar com o mundo e serem supridos pelo mundo, né? Porque às vezes não é a técnica de argumentação que isso vai acontecer. Às vezes ter a técnica não vai garantir que você sabe o que você quer também, né? Então... E o autoconhecimento é uma ferramenta incrível, né? Para você poder se comunicar, porque você perceber o que você está sentindo agora, né? Como é que tá o seu corpo? Você está prestando atenção no seu corpo, né? Você está com raiva, você está com medo? E esses sentimentos vêm do quê? Vêm de quais necessidades suas, né? O que você gostaria que acontecesse? Esse mapa interno, ele te ajuda muito a sentar numa conversa e falar assim, ó, sabe o que é isso aqui, ó? Tá tudo organizadinho. Quem que dá isso pra você? Autoconhecimento. Se perguntar, se investigar. Né? Você quer ter uma comunicação assertiva, precisa? Quer se comunicar bem com clareza? Cara, autoconhecimento. Você precisa se investigar. E aí você vai descobrir que você tá com raiva. Aí isso também é mais fácil de você acolher a raiva do outro, né? Você reconhecer os mecanismos que o outro vai ter também, né? Autoconhecimento... É um exercício simples que eu comecei a praticar. Eu vi no WhatsApp uma mensagem que você mandou de novo. Mas ouvi, inclusive antes de mandar até, às vezes você dá uns 5 minutos ali e fala, nossa, falei muita merda. Ou às vezes você já mandou mesmo também, mas ainda assim você pode ouvir e editar isso falando um pouco mais. Não, cara, peraí, eu falei mesmo. Eu falei besteira. Se ouvir é um exercício muito grande. Ouvir de novo, ou reler também, né? Que é você olhar como observador. Porque, claro, na situação é um pouco difícil às vezes. É você sair da ilha para observar ela como observador. E aí você mastiga de novo e fala, caramba, tem várias pedrinhas aqui. Por isso que não tá dando. Por que isso não tá fluindo? Não dá pra mastigar a pedra. Não tava rolando. E é interessante usar como um exercício. É olhar pro espelho. Se ouvir de novo, é se olhar pro espelho, né? Inclusive, não querendo alongar demais, uma questão mais simples. É complexo isso também das pessoas hoje em dia tentarem, né, digamos, ter
uma tendência de se comunicar sobre coisas muito importantes por escrito. Online, né? É, Por online. meios digitais. Isso também não atrapalha um pouco? Digo assim, não que não seja viável, né? Assim, né? Que não é possível. Mas talvez, não, conversas delicadas que você já sabe, né? Que vão ser. Talvez elas tenham o formato da conversa, você acha que pode ajudar? Então, eu acho que tem prós e contras na conversa por escrito no WhatsApp, né? Eu acho que pode ser um campo minado. Eu vou falar os prós. Os prós são, a pessoa não está na sua frente, então às vezes você consegue receber uma mensagem e dar um passo para trás e pensar um pouco, respirar. Aí você consegue fazer 1, 2, 3 respostas possíveis. Você escreve, dá uma olhada. Às vezes eu faço isso. Eu tenho um grupo comigo mesmo no WhatsApp. Aí, às vezes, sei lá, se tá uma conversa difícil ali, alguma coisa, eu mando várias respostas possíveis e fico olhando para as minhas respostas, assim. Falo assim, qual será que vai chegar melhor na outra pessoa? Isso todo mundo pode fazer. É massa, né? E aí, às vezes, eu faço isso. Então, o não estar na frente da pessoa tem esse pró. Mas, sim, eu acho que é delicado você falar sobre assuntos sensíveis no WhatsApp. Principalmente por escrito. Porque por escrito você não tem o tom de voz. Por escrito você manda uma mensagem lá e... ela que se vira aqui com essa mensagem, toma essa mensagem, né? As pessoas ficam mais corajosas por escrito. Verdade. Né? Você vê em comentário de Instagram, as pessoas super corajosas. Não ter o olhar, né? A reação instantânea do outro na sua frente. Exatamente. É tipo o cachorro quando tá atrás do portão. Exatamente. Quando abre o portão, ele sai. Então, assim, é meio perigoso. É bem perigoso discutir coisas sensíveis por escrito no WhatsApp. Eu tava outro dia fazendo um atendimento, aí a pessoa falou assim: eu mandei uma mensagem pra ele e ele respondeu super grosso. Eu falei, como que você sabe? O que é super ele grosso? Como que foi essa resposta? Aí, no final das coisas, a gente foi investigando, ele tinha respondido ok. Super grosso. O joinha, né? O joinha do pai. Né? Parece um soco na cara. Só hoje, ok. né? E aí ela já tinha achado que ele tava super grosso, que ele tava seco e não sei o que e tal. Então tem esses perigos. Sim. Né? Tem coisas que a gente consegue sacar por escrito, mas tem outras coisas que não, que a gente completa com a nossa cabeça. Então é bem delicado. Eu acho que é uma ferramenta que a gente precisa usar também, entendendo que ela é limitada. Ela simula a comunicação. Mas ela não necessariamente é uma comunicação, exatamente por causa disso, né? A comunicação é feita, a gente movimenta os braços, tem a expressão facial. facial. Às vezes a pessoa te falou um monólogo, você só tipo... Sim. Olha às vezes a mesma frase, em um tom de voz diferente, tem sim, né? significados completamente diferentes. Né? A forma de falar. O tom de voz, né? Com que tom que você fala? Porque antes das palavras, o ser humano se comunicava mais com o tom do que com a palavra, porque não tinha palavra, né? E a gente perdeu um pouco disso com as plataformas, né? Total. Bom, dá vontade de conversar pra sempre, né? Eu adoro esse assunto. Mas estamos chegando na reta final, e aí a gente vai pras perguntas rápidas agora, que também não são tão rápidas assim, né? A gente tentou, mas um dia a gente chega lá nas perguntas rápidas. Tipo, essas perguntas, elas são mais de um cunho bem pessoal, assim. Então... Bota pra fora aí. Tá. Primeira, algum desejo pro futuro? Pra mim mesmo, sim? Pra você, pro mundo, assim, desejo paz mundial. Ou pra você mesmo, assim. Paz mundial, com certeza. Pra mim, cara, eu acho que cada vez mais ferramentas pra eu me comunicar com as pessoas, pra eu compartilhar com as pessoas também, né? Ainda tenho muita coisa para aprender, assim, nesse sentido. E acho que um desejo muito grande é que cada vez mais as pessoas tenham mais ferramentas para se comunicar, né? Porque a gente paga um preço muito alto, assim, por não ter essas ferramentas. Sim. Pessoal e coletivo, né? Bom, qual que é o maior problema que você
sente ou percebe sobre o mundo hoje? Puxa, O que impede a gente de dar as mãos e... eu acho que tem a ver com como que a gente lida com conflitos, né? Acho que tem a ver com como a gente lida com os diferentes, né? Os que não estão aqui, que estão lá, né? Os diferentes, assim. Então, a coisa mais selvagem que existe é a guerra, né? E existem vários tipos de guerra acontecendo nesse exato momento, né? Sim. Entre nações, dentro do próprio país, entre facções, entre Classes classes. Então, Nos próprios lares. nos né? próprios Dentro de lares, casa. dentro de casa, né? Então, é uma expressão mais selvagem, né? A violência na comunicação não violenta tem uma frase que fala que a violência é uma expressão trágica de necessidades não atendidas, né? Então é um jeito da gente se expressar através da violência, só que é uma forma muito trágica. Né? Boa. Boa. Bom, Você tem mais uma? aham. Vai lá. Qual que é a maior virtude que você observa nas pessoas, na humanidade? A maior virtude? Cara, a humanidade tem coisas incríveis, assim, que eu acho incríveis. A maior virtude... Pô, é só bomba aqui, hein? Toma seu tempo, Caraca. toma seu tempo. A maior virtude eu acho que é ter pessoas que ainda estão acreditando e buscando melhorar, né? E fazer com que as pessoas tenham mais relações harmoniosas, assim, né? Assim, o pau tá comendo e tem uma galera lá, não, beleza, vou fazer o meu aqui, ó. Arrozinho com feijão, né, e tentando construir um mundo que faz sentido, assim, porque é muito fácil, acho que é muito fácil desanimar, né? Opa. Ah, sim. Acho que é muito Com fácil você certeza. olhar pra tudo que tá acontecendo e falar assim, putz, cara, não tem mais jeito, não. Então acho que é uma das maiores virtudes, assim, é as pessoas que conseguem manter essa firmeza, assim, né? Seria Com a esperança? Eu acho que tem a ver com esperança, eu acho que tem a ver com uma conexão que a pessoa sente e até uma coisa meio espiritual mesmo, né? Não importa o que acontecer, isso aqui é o que eu tô querendo construir, né? Tem uma expressão Manda ver. que é eu caio atirando, né? Ah, sim. Que é uma expressão bélica, né? Mas expressa um pouco dessa coisa do eu tenho o meu ideal aqui, eu vou batalhar por ele. Eu vou lutar por esse mundo melhor, é. independente do circo Quão pegando ruim fogo é. aqui É. ao redor de mim. Sim. E cara, como se ouvir melhor? Como se De uma ouvir forma melhor? mais límpida. Acho que tem muitas formas, mas uma forma incrível de se ouvir melhor é encontrar pessoas que te ouçam muito bem. Porque é incrível, cara, você, né, quando você faz terapia, né, é um exemplo disso, assim, não só na terapia, mas quando você faz terapia, geralmente, idealmente, você vai ter uma pessoa muito qualificada para te ouvir num nível de qualidade de escuta, né, que ao te escutar e você, quando você é escutado, você descobre mais sobre você mesmo. Né? É uma qualidade de escuta que tem ali que você acessa coisas dentro de você que você fala, uau, caramba, né? Através da escuta do outro, né? Então você se escuta através de uma escuta qualificada, isso é incrível. Não existe só na terapia, Claro. mas na terapia também existe. Ter boas conversas. Né? Boas Agora- conversas, você ter conversas com pessoas que te escutem, isso é raro e incrível. Outro dia eu tava numa conversa, eu falei um monte e a pessoa tava olhando assim. E sabe quando a pessoa tá, tipo, prestando atenção? É um negócio incrível. É incrível você falar com alguém que tá prestando atenção. Porque geralmente a gente tá falando com pessoas que estão pensando na resposta, já que elas vão dar e não sei o quê. É incrível você falar com alguém que tá prestando atenção.
Eu acho que você fica até meio sem jeito, né? Você fica assim, nossa, ela tá me ouvindo de verdade. Calma aí que eu vou até prestar mais atenção no que eu tô falando. Que é pra- Às vezes você até fica envergonhado e fala, nossa, falei muito, né? Mas é muito legal você falar com uma pessoa que ela tá ali. Ela tá onde você tá. Ela não tá mirabolando, ela tá te acompanhando, assim. Se você perguntar o que você acha disso, ela vai tomar um tempo, porque ela tava prestando atenção no que você tava falando. Uhum. Ela vai falar assim, peraí, deixa eu ver. Porque eu tava te acompanhando até agora. Não tava com a resposta pronta, maquinando na Exatamente. cabeça. E você percebe algum sentido na vida? Qual que é o sentido da vida? Tem algum pra Ai, você? meu Deus. É só essas perguntas só cabulosas, coisa- assim. É clichê, Não, mas é. Cara, eu acho que o sentido da vida hoje em dia... Já teve momentos que eu não vi sentido na vida. De uma forma bem negativa, assim, do tipo... De uma forma bem depressiva mesmo, assim. Do tipo, cara... Não tô vendo muito sentido não, assim. Por que a gente tá nessa pedra? E tipo, sei lá, não tenho mais vontade de continuar não. Nesse barco aqui. Já pensei nisso aí. Mas hoje em dia eu acho que é uma grande coleção de pequenas coisinhas assim que são gostosas, pequenos prazeres. Eu acho que eu tô buscando as pequenas coisinhas assim, né, que no final do cotidiano. eu acho que os pequenos prazeres, poder ajudar as pessoas é um negócio incrível. Também, assim, né, quando eu boto um conteúdo lá no Instagram e, cara, o tanto de mensagem que eu recebo só das pessoas que acompanham o Reels ali, que falam, ai, você me ajudou na minha relação com o meu filho. Fala, cara, que incrível, isso é fantástico, assim, né? Isso é fantástico. Eu tive umas situações bem difíceis esse ano, assim, que nunca tinha acontecido comigo. E uma das coisas que, nossa, me fez valorizar muito foi as relações pessoais, assim, das pessoas que estavam próximas de mim, que ficaram comigo, assim, sabe? Que falaram, cara, tá, tudo bem, se tudo desmoronar, conta comigo. E aí, pequenos momentos, assim, com essas pessoas, sabe? Nossa, valorizei muito, assim, valorizei muito pequenas coisas, tipo, sei lá, fui visitar minha avó, fiquei um pouquinho com ela, fui visitar minha mãe, dei um rolê com meu pai, assim, né? Então, momentos muito desafiadores, mas que me fizeram valorizar muito, assim, essas pequenas coisinhas. E isso tem feito bastante sentido, assim. Mas é uma grande mistura, né? É uma grande mistura de várias coisas, de aventuras, de brincadeiras, né? Participar de coisas assim, legais, divertidas. Sim, pois é. Queria só perguntar aí, por último, se tem algum recado que você gostaria de dar? Eu acho que pegando um pouco assim, carona no tema, né? No nosso tema, assim, da comunicação. Eu acho que quanto mais a gente estuda a comunicação, mais a gente ganha. E mais as pessoas com quem a gente convive ganham também. É uma coisa que a gente faz por nós e pelos outros também, assim, né? Um presente que a gente dá pra nós e para as pessoas que a gente ama, né? As pessoas que trabalham com a gente, né? Então, cara, você estudar ferramentas de autoconhecimento, né? De comunicação e saber que cada um tem um jeito, cada um tem uma preferência, né? Cada um tem um jeito de se expressar. É um exercício difícil, às vezes a gente dá umas escorregadas, mas volta lá, tem uma conversa, fala sinto muito, né? Pergunta como o outro está se sentindo, fala como você está se sentindo. Isso tudo é importante, né? Pra gente manter as relações, né? A comunicação é a base fundamental das relações, né? Acho que é isso. Total. Bom, acho que é isso, né? Agradecer, né? Mais uma vez valeu aí pelo papo aí, por estar com a sua gente. presença. Valeu, Segunda. Obrigado. pelo convite. Sim, brigadíssimo por ter vindo. Eu fico feliz pra caramba porque eu acompanho o seu conteúdo faz tempo. E eu ficava pensando, deve ser muito legal bater um papo com ele, velho. Deve ter tanta coisa pra aprender, nossa senhora. E eu frequento a Música do Círculo também. A gente vai deixar todos os links e os contatos aqui.
Tem algum contato que você queira passar que não seja conhecido, assim? A gente sabe que tem o Insta, tem o YouTube. Eu acho que o principal é o Instagram. Então tá. Né? Todo dia eu tô lá dando dicas de como se comunicar melhor. Nossa, galera, Boa. sério, sigam. Mandem bala lá. Só sigam. Tem todos alguém os que conselhos. e tem alguém que você queira agradecer pelo que você quiser, não? Senão talvez você não estivesse aqui ou as coisas não teriam corrido, né, como foram. Eu acho que assim, eu poderia agradecer muitas pessoas, mas eu acho que eu queria agradecer assim as pessoas que me deram um voto de confiança, assim. Em alguns momentos da vida eu recebi um voto de confiança e fez muita diferença, assim, pra mim, né? Às vezes até me fez dar uma decolada, assim. Então, eu valorizo muito as pessoas que dão voto de confiança umas pras outras, porque é raro, né? Nem Sim. sempre a gente tem esse espaço, né? E essa oportunidade, né? Então, Pô, e a gente agradece você mais uma vez aí pelo valeu. voto de confiança de estar aqui também com a Pois gente, é. né? A valeu. gente poder trocar aí, que a gente possa se esbarrar mais. Quem estiver ouvindo a gente também, agradeço aí por estar mais um episódio junto da gente. Daqui 2 semaninhas a gente tá lançando mais o próximo episódio aí, o 6º episódio. E é isso, se você tá aqui ouvindo a gente, tá em busca de transformação, se você tá em busca de melhorar um pouco mais, né? Não é buscar a perfeição, mas é buscar melhorar um pouquinho mais a cada dia. Então, se você tá nessa caminhada, tá nessa busca, aqui é um lugar que tá para acolher você. Então, a gente se vê daqui 2 semanas em mais um episódio do Alquimia de Si. E até o próximo. Valeu! Vamos lá. Falou!